Olá, caros ouvintes, caras ouvintes. Estamos novamente aqui no Byte Furado para mais uma gravação. Para vocês aí que não podem ver como a gente grava, quando a gente vai gravar o episódio do Byte Furado, a gente tem que entrar na Matrix para poder começar as gravações. É tudo nesse metaverso matrixiano. E hoje nós temos aqui camaradas bacanas, especiais para fazer o nosso episódio falando sobre Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Estamos presentes eu, Ryzen, nosso querido Fink, Eu. nosso querido Pegasus, Fala, galera. nosso querido Thomas Diga lá. e o nosso querido Tio Gamer. E aí? E agora que vocês já conhecem as vozes aí de todo mundo, não vão confundir as vozes do povo, hein? Então, pessoal, nós estamos aí com um elenco de peso hoje. Vamos falar sobre esse filme que foi lançado recentemente, né? E já é um dos filmes aí que não foi lançado no cinema e na plataforma ao mesmo tempo. Primeiro eles lançaram no cinema e depois de vários dias é que saiu na plataforma. Nós, como somos pobres, né, esperamos sair na Disney Plus para poder assistir. Assistimos e agora vamos falar um pouco do filme. Nós não combinamos antes, então eu não tenho certeza se vamos começar com spoiler ou sem spoiler. O que vocês acham, galerinha? Segue o manual, a gente vai sem spoiler e depois com spoiler, ou já vai logo com spoiler e acabou que já tá na plataforma que Fazer você uma tem que salada assistir? de fruta. É melhor, né? Então, lembrando que você está aí ouvindo tudo que a gente está falando, a gente não vai fazer cortes, não vai editar o episódio assim, cortar os erros, né? Vamos editar apenas tirar alguns silêncios, né? Quando eles ficarem grandes demais. É uma edição bem rápida que a gente vai fazer de uns 15 minutinhos só para fazer aquele ajuste fino do áudio, né? Também para não ficar áudio estourado nem nada. Mas você vai aí ouvir todos os nossos erros aqui da gravação. Isso pode ser até engraçado, né? Então, para falar desse filme, né? Eu vou fazer uma introdução breve aí. O Thomas está ficando sem áudio. Qual foi, Thomas? Mas sobre Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, podemos falar que é um filme estadunidense de super-herói, baseado no personagem Shang-Chi da Marvel Comics, produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures. É o 25º filme do universo cinematográfico Marvel. O filme foi dirigido por Destin Daniel Cretton, a partir de um roteiro que ele escreveu junto com David Callahan e Andrew Lawan, e é estrelado por Simu Liu como Shang-Chi, ao lado de Awkwafina, que faz ali o papel da Meng'er Zhang. E também temos Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh, ou eu acho que eu confundi aqui o personagem, Awkwafina, opa, que tanto erro, né? Awkwafina faz o papel da Kate, né? E então Shang-Chi é forçado, né, a sinopse, a confrontar seus passados quando seu pai, o Wen-Wu Leung, o líder da organização 10 Anéis, atrai Shang-Chi e sua irmã Xia-Ling em uma busca por uma vila mística. Então é um pouco do que tá no trailer, né? E é um pouco da sinopse desse filme. Nós temos aí alguns atores e atrizes conhecidos e outros nem tanto, né? Eu acho que o Shang-Chi ele não é tão conhecido e nem a irmã dele, né? Já a Awkwafina, ela é bem conhecida aí, ela é uma atriz, rapper, e ela é bem conhecida já em Hollywood. E nós temos outros, né, atores e atrizes aí também muito bacanas ali dentro, né? O pai do Shang-Chi é bacana também. E hoje nós vamos, né? Eu acho que já deve ter tocado a sirene do spoiler. Ou será que não vai ter sirene do spoiler? Agora ferrou, hein? Mas e aí, caros baitinhos, o que é que vocês acharam do Shang-Chi? Eu vou pensar num roteiro agora aqui. Vamos falar. O que é que vocês acharam do começo do filme? Eu achei o filme uma surpresa dentro e fora do roteiro. Primeiro que a gente estava acostumado a pegar o filme logo no início e ver ele numa qualidade boa, né? E agora, como saiu no cinema e só depois no streaming, a gente ficou esperando vir a qualidade boa, né? Que a gente não queria assistir a gravação da tela. E surpresa também pelos atores que apareceram, né? Alguns ali eu fiquei surpreso, porque alguns eu já acompanho de outras obras. E vários atores asiáticos, né? Que é bacana. Bacana ver a diversidade, né, dentro da Marvel. Uma pegada que eu achei bem interessante do começo do filme é que eles começam o filme narrando na língua chinesa, se não estou enganado, né, se não estou equivocado.
E aí fica ali uma boa parte do começo do filme retratando com a língua original deles, né? Achei isso uma pegada assim Mandarim. bem. É mandarim, isso. É bem interessante, bem diferente, né? A gente tá habituado ali, independente da língua que o personagem fala, a gente escuta na nossa, né? E aí eles tiveram esse cuidado de, assim, não, esse personagem aqui é chinês, então você vai ouvir em mandarim e vai estar legendado para você em português. E aí, quando ele começa a falar em inglês, né, no caso, inglês americano, aí fica aquela tradução do dublado, no caso, né, pro português. E aí achei bem interessante esses cuidados, esses detalhes, né? Sem falar que já começa o filme com uma imagem sensacional, a questão de fotografia do filme lindo, cara. Resumindo tudo que eu quero dizer, maravilhoso. Bem, já que o Fink e o Thomas não começaram a falar, vou fazer uma introduçãozinha para ajudar eles aí. Então, ali no começo do filme, se vocês puderem falar dessa parte do começo, Thomas aí, Fink, nós temos que, há milhares de anos atrás, né, o Shu Wenhu descobriu os 10 anéis, braceletes místicos que dão imortalidade e poderes divinos a seu usuário. E aí a gente percebe que ele usou para batizar, para a favor do seu exército e eventualmente a sua organização pessoal, né? E depois a gente vê que são chamadas de os 10 Anéis. E ao longo da história, eles acabaram conquistando terras, manipularam governos, né? Essa é toda a historinha que conta ali no começo. Então, em 1996, o Enru foi atrás da mitologia Talô, né? Para buscar formas de expandir seu poder, para na entrada do lugar ser confrontado pela guardiã da vila, Ying Li. Então ali a gente tem o comecinho do filme, os dois se apaixonaram e quando a vila rejeita o Enru, ambos voltam para a China, onde tem 2 filhos, o Shang-Chi e a Xia Ling. E o Enru larga os 10 anéis para criar sua família. E aí nós temos também, eu acho que essa história ela se divide um pouco, mas depois eu vou falar um pouco mais do que acontece, né? E aí, o que vocês acharam desse começo, dessa história? É um personagem que eu não tinha nem conhecimento que existia no universo da Marvel, né? Mas pelo que apresenta na história, ele vai ter um papel importante aí. Achei legal o começo, né? Como já foi falado aí, os efeitos gráficos são muito bons, perfeitos. E nesse começo é isso que eu tenho pra falar. Pois é. Na verdade, ele não é um personagem tão conhecido assim. A Marvel, até o universo Marvel, eu acho que aqui pro Brasil, pelo menos aqui pra nossa região, não era muito conhecida. Então, eu acho que eu vi esse boom muito grande da Marvel ali depois do Homem de Ferro e tudo mais. E sempre, pelo menos pra mim, eu sempre vi mais coisas sobre DC, passava DC na TV, passava desenhos, filmes. Então eu sempre tive mais conhecimento ali desses personagens DC. Com a vinda do universo do MCU, eu acabei pesquisando um pouco mais sobre Marvel e eu já tinha visto um pouco sobre o Shang-Chi. Só que eu não conhecia muito e foi uma surpresa bem legal. Uma coisa que o Pegasus citou aí, justamente teve aquela narração em chinês ali, mas além disso, teve toda aquela ambientação, todos os movimentos, a coreografia, todo o jeito de ser feito ali, a filmagem e tudo mais, os efeitos especiais, que lembraram muito dos filmes chineses de Kung Fu. Inclusive aqueles chutes meio desproporcionais, que parece, tipo, com tanta força e a pessoa sai voando lá pra longe. Então, tipo, teve vários momentos ali que eu acabei pensando, pô, eles realmente pegaram ali vários elementos daquelas filmagens, daqueles filmes de Kung Fu chinês e trouxeram realmente pro filme. O que eu acho é algo bem interessante e é algo que eu vejo a Disney tentando fazer, eu já citei aqui algumas vezes, antes de ela tentar trazer essas coisas, assim, pros filmes dela. Tipo no da... Nossa, esqueci o nome dela agora. A que fica andando com o dragão lá. E dessa vez ela não tava andando com o dragão. Mulan? Mulan. A Mulan, ela trouxe a maior parte dos atores sendo de descendência oriental ali, né? Sendo com aparência oriental ali, justamente para trazer essa inclusão, trazer elementos ali de como eles filmam, de elementos de como eles se vestem ali. E meio que tentar espalhar isso. E eu vejo ela, a gente tentando fazer isso, né? Tentando trazer alguns... como é que se diz? Nossa, esqueci a palavra. Enaltece a cultura, né? Porque também, além desse fato dos personagens, né? Hoje, né? Nós temos aí uma das maiores séries aí que fez sucesso na Netflix, que foi Round Six, né? Então, quer dizer... existe de fato esse público, né? Esse público, ele é grande. E tendo essas visões, né? Como posso dizer, essas visões, esse público, garante justamente isso, né? Ter o mercado realmente voltado e com grandes atores, né? Como já foi falado pelo Dark Rise, existem atores que atuam há muito tempo já no universo de Hollywood ali.
E isso foi interessante, né? Eles colocaram tanto esses novos atores e como esses já que estão conceituados aí para interpretar o filme. E uma parte muito marcante aí no começo do filme foi justamente a luta entre os pais de Shang-Chi, né? Que ficou incrível. Olha, tinha momentos que parecia que eles estavam dançando, tinha momentos que a cena parecia que a mãe do Shang-Chi ia dar um Kamehameha. Me lembrou muito de Dragon Ball, que eu sou super fã. Vários momentos do filme, né? Teve bastante referência ali que parecia muito com Dragon Ball. E ficou incrível, cara. A luta dos pais de Shang-Chi ficou incrível. Todas as lutas, na verdade, né? Ficou bem coreografado. É, Kamehameha. aquela coreografia ali me lembra muito, não sei se vocês já viram, mas tem um filme, A Lenda da Espada, se eu não me engano, Espada da Adaga, uma coisa assim, me esqueci agora o nome do filme, que era mais ou menos daquele estilo, assim, né? Aquela característica daqueles filmes que a gente conheceu, né? Eles cresceram muito nessa parte. Inclusive, eles citam o Kamehameha durante o filme. Mas eu não sei pra vocês, pra mim, uma coisa que é assim, logo quando, um pouco depois do começo do filme ali, e quando vem aparecendo a personagem da Kate, eu reconheci aquela voz e eu fiquei tipo, da onde é essa voz? Da onde é essa voz? Que filme foi que eu assisti com essa pessoa? E só depois, na pesquisa que eu fui ver, que ela fazia, que ela dublava a Sisu do Raya e seu dragão. Ah, E o último sim, dragão. show! Sim, sim. E durante todo o filme eu ficava só tipo, essa voz, da onde vem essa voz? Aquafina, né? Ela é bem famosa nos Estados Unidos, né? E eu também gostei desse começo, né? Eu acho que essa parte da experiência visual foi muito bacana mesmo, né? Um filme bem feito, as coreografias são muito boas, a trilha sonora é muito boa, né? É bonito esse começo, né? Essa dança ali. Eles estão lutando, mas parece que estão dançando, né? É bem bonito. Lembrou mesmo alguns filmes de Kung Fu aí que trazem essa ideia, né? Dessas lutas com esse jeito assim, move as folhas e andam por cima das árvores. Faltou isso, mas é um começo que é bem interessante mesmo, né? E apesar disso, eu achei que ficou faltando uma explicação melhor ali, né? E talvez porque até no final também nós temos no pós-crédito, né? Nós temos alguma coisa ali referente a isso, mas talvez a origem, né, dos anéis, isso não ficou muito claro, então acho que isso talvez seja para responder depois, mesmo nos pós-créditos ficou meio ali alguma coisa que pode ter um significado dessa origem, né, que os anéis estão enviando um sinal. Então, eu acho que quando começou eu fiquei pensando, mas poxa, era para explicar o começo, né, a lenda dos 10 anéis, mas não tá falando tanto, né, de onde ele tirou, só sabe que ele achou ali e depois dominou e ficou meio sem a explicação, essa partezinha de como ele achou, onde ela achou, de onde era, quem fez, né? Mas, enfim, eu acho que isso vai explicar depois. E aí, mais à frente, nós saímos dessa parte da história, né? E já somos apresentados ao Shang-Chi, né? Ele acorda ali, já faz uma malhaçãozinha, já vai pro trabalho, aí chega no carrão lá e, de repente, quem sai não é ele, né? Ele é na verdade, um manobrista, né? Ah, é engraçado, que parece que ele tá saindo do carro e é um manobrista. E aí ele trabalha junto com a melhor amiga dele ali, a Kate, né? E aparentemente eles se conhecem há bastante tempo, são melhores amigos. Depois a gente descobre que, na verdade, a Kate não sabe muito dele, né? E quando eles estão um dia ali no caminho do trabalho, eles são atacados já naquele ônibus, né? Um ônibus comprido. E é uma luta muito bacana e lembra ali, faz referência a outros filmes, né? Do ônibus desgovernado no meio da cidade. Bem interessante. O que vocês acharam dessa parte? Eu fico até perguntando, cadê o Homem-Aranha? Cadê o Homem-Aranha pra salvar o dia? Porque tá no meu universo. Poderia acontecer. Só que não. Eu acho que faz uma referência bem explícita assim ao Velocidade Máxima, né? Que a gente tem o ônibus desgovernado e tal, um filme antigo muito bacana. E eu acho que já é o começo do filme e realmente traz um boom, né? Esse aqui é o Shang-Chi, né? Ele começa a lutar muito bacana e a gente já percebe que ele tem um potencial muito grande. Já logo no comecinho do filme a gente já começa essa ação, essa pancadaria, né? Eu achei bem interessante esse começo. Era mais provável o Doutor Estranho aparecer lá no ônibus, né? Que o Homem-Aranha. Era o momento dele aparecer, né? Que ele tava nas sombras, ele não queria confusão, tava afastado da China e do passado dele. Tanto que a mina fala, ele não sabe lutar, ajudem ele. Aí ele se revela e faz tudo aquilo lá, é muito bacana. Esse comentário do Tio Game é importante, né? Porque, não sei se vocês viram ali, naquele momento onde ele acorda, né? Ele pega aquela carta, né? Tipo, ele só deixa ela assim, e isso dá muito justamente isso, né? Que ele deixou isso pra trás, né? Ele não queria mais se conectar com aquilo ali, né? Eu captei essa mensagem assim, né?
Mas vocês não acharam, depois vendo a história, assim, o que que ele fez, né? Vocês não acharam um pouco de sacanagem? Ela falou, daqui a 3 dias eu volto, mana. Daí passaram 6 anos e nada, e não voltou mais. O que é que vocês acharam disso? Eu fiquei meio puto ali. Fiquei meio, porra, sacana esse filho da mãe. É meio. É meio chato, né? Você faz a pessoa, ainda mais que era uma criança, ficar lá te esperando. Você promete voltar, sabe como era a vida dela lá, que ela não era uma vida muito legal. Ela tinha vários problemas lá, e abandona e nunca mais volta. Podia ter voltado, pegado ela e ir embora, né? Foge juntos, fugir juntos. A alternativa que eu ia falar. Já levava junto, né, pô? Já sabe que vai pra um lugar longe, que não vai ter condição de voltar em 3 dias, pô, leva ela junto logo. Não, Achei sacanagem também. Ele não sabia que não ia voltar. Ele realmente, Será? se tu vai acompanhando a história, tu vai ver que ele realmente pretendia voltar. Só que aí, com o que aconteceu, ele meio que não se achou mais digno de voltar. Eu também acho que não ficou muito certo essa parte, né? Só ele fala que não conseguiu cumprir a missão, depois ele confessa que conseguiu cumprir a missão. Então, não sei se isso aí vai explicar. Achei que não explicou muito bem essa parte. Eu tô em dúvida até agora. Agora, defendendo ele tinha 15 anos, né? Ele perdeu a mãe, que a gente descobre depois, e o pai dele não dá nenhum carinho, né? Então, às vezes, o garoto, vamos chamar assim, né? Quer fugir daquela situação lá. E não tem como levar a irmã, né? Não sei. Acho que ele era meio revoltado, né? Tem aquela coisa de adolescente, assim, pelas atitudes dele do passado, dava pra ver que ele era meio assim. Até a hora que a irmã dele fala, você não fecha os olhos, não lembra da nossa mãe? E fala, não, ela tá morta. Então ele tava ali num período meio adolescência, né? Complicado. Revolts. E aí depois também eu acho que tem outra coisa que não explica, né? Porque ele recebeu a carta da irmã dele, da Xialin, e aí ele pensa, pô, já roubaram aqui o meu medalhão, então vamos pegar o dela. E se manda pra lá pra poder ajudar, ele se manda pra Macau pra poder ajudar a irmã dele. E chega lá, ela fala depois, né, que não foi ela que mandou a carta. Isso já é um pouco depois, mas também eu acho que ficou sem resposta isso, né? Quem foi que mandou essa carta no final das contas, né? Com o endereço dela. E eles se juntaram lá, mas ela fala que não foi ela que mandou a carta. Será que foi o pai? Aí Foi o deixa, estranho. aí deixa meio Ou o vago, Doutor né? Estranho, verdade. Pode ser o Doutor Estranho, pode ser alguém vindo do passado, pode ser alguém vindo do futuro, né? Olha as Ou variantes aí. Eu acho que pode foi ser do pai. o Wong que enviou pra ele. Então, pode Ele ter tava várias lutando coisas, lá, né? né? Tem várias Eu acho. possibilidades aí que... Assim, eu acho que eles já não deixaram claro nisso, justamente para deixar uma ponta solta que depois eles podem fazer algo com isso. Então, depois, se eles decidirem fazer uma história, fazer tal coisa, eles peraí, tem essa ponta solta aí que a gente deixou que a gente pode usar ela. E nem sempre é tão bom de fechar tudo, né? Porque se você fecha tudo, então depois você acaba tentando trazer outro personagem, tentando trazer alguma coisa extra, e você acaba não conseguindo, porque tá tudo tão bem fechado ali que você não tem como introduzir. Esse local onde a irmã dele comanda, né? Ela é a chefona lá. A gente vê o Wong lutando, né? Tem um monstro lá também que parece que já tá em outra história. Já apareceu na história do Hulk, alguma coisa assim. Vendo isso nas redes sociais, né? O pessoal dizendo que viu uma viúva negra lá. Então tem bastante gente ali, vários personagens interessantes. Pois é, inclusive aqueles monstros lá, se não me engano, são habitantes da Atlantis deles, do universo Marvel, se não me engano. Posso estar enganado, mas acho que é isso mesmo. Então, e no próprio Thor Ragnarok também tem alguns momentos que eles vão deixando algumas coisas assim que é para as pessoas perceberem. No Thor Ragnarok, quando ele tá chegando lá no planeta lá na arena, tem umas cabeças de certos personagens lá que ganharam aquilo. E que provavelmente são personagens que serão introduzidos na frente. Então ali eu acho que justamente vai deixando essas pontas para fazendo referência e deixando possibilidades para no futuro eles poderem introduzir esses personagens pra gente. Tem a luta fora do prédio, usando aqueles bambus lá, aquela armação, que pra mim foi uma coisa muito louca. Ali a gente vê que as pessoas morrem mesmo, né? O Shang até quer salvar um lá, mas a irmã dele joga pro chão e mata. Ele não tá Então, tentando assim, salvar, ele tá tentando interrogar a pessoa. ele queria informação, verdade. Assim, um filme que traz a morte, né? Às vezes, como um tema recorrente, desde a mãe dele que partiu, né? Até esses vilões menores e, enfim. Então, eu acho que referenciou isso de filmes de luta asiáticos também, né? Que também traz essa coisa da morte, que não é um fim de tudo, né? Sempre tem uma questão do além-morte nesses filmes. Pois é, só que ao mesmo tempo que tem essa questão da morte lá, teve uma coisa que eu comentei com o João. Tipo, porque os filmes da Disney ali e da Marvel, eles não são muito... Não tem classificação indicativa muito alta, né? Então, eles não têm muito sangue. Então, tinha vários momentos lá que você tinha
aquelas lutas lá, e você via várias pessoas que pareciam que estavam morrendo, né? Tinha algumas vezes que o pessoal tava pulando, caindo do prédio, tinha algumas porradas lá que tu ficava, pô, essa pessoa eu acho que já era, né? Agora passou, mano. O Ryzen tá reclamando que eu falei aqui. E aí. E aí agora eu completei, que agora eu chamei dos dois. Agora todo mundo sabe. Mas aí, no momento, na questão do sangue ali, não aparecia esse sangue fluindo, daquelas mãos. Até que eles usavam armas que eram mais de elétricos ali, e de dano contundente, em vez de um facão ou uma espada para cortar as pessoas, porque aí eles meio que teriam que colocar o sangue. Embora tenha aquele, logo no começo, quando tem aquele cara que não tem parte do braço, ele usa aquele quase sabre de luz, né? Aquela faca que fica pegando fogo, basicamente, fica... Não sei se ela tá vibrando, se ela, o que ela tá, que ela parece estar aquecida, a lâmina dela chega a estar vermelha, e que corta as coisas que nem se estivesse cortando manteiga. Inclusive, passa O cara era um cip. Mas eu, assim, o que eu fiquei um pouco incomodado, eu não sei se isso foi bom ou ruim no final das contas, mas é a forma de contar a história, né? Porque eles repartiram muito a história. Então a gente tem o comecinho da história, depois a gente vai descobrir, né, como é que foi o casamento, que o Enru, ele abandonou os anéis para poder cuidar da família, depois a esposa morre, né? Deixa eu só lembrar o nome dela aqui. Então a mãe do Shang-Chi morre e aí depois... Então a gente... Assim, eu fiquei um tempo para tentar desvendar qual era de cada um, né? Fui tentando entender como é que cada um funcionava, o que tinha acontecido, né? Quando ele chega lá, já começa a lutar com a irmã dele tá puta, né? Porque ele abandonou ela, ficou lá. E realmente eu fui tentando entender como o próprio pai dele, eu fiquei na dúvida se ele era um vilãozão daquele malvadão mesmo que tava tentando... Aí quando ele começa a contar, né, que a mãe dele tava morta, aí de repente ele fala que a mãe dele tá presa lá nesse outro mundo lá, né? Aí eu fiquei assim, mas morreu ou tá presa lá? O que que tá acontecendo? Eu acho que ele tá dando migué, né? Acho que ele tá enganando, precisa da ajuda deles pra entrar lá. E aí, depois eu fui entendendo a história, né? Então, por não ter contado a história logo de primeira, né? Foi passando a história em fragmentos aos poucos, eu acho que isso me fez demorar mais pra compreender os personagens, né? E aí eu fiquei imaginando como o personagem ele era, o que ele pensava, se ele era o malvado ou não, se ele era bom ou não. Então eu fiquei tentando mesclar um pouco para entender para que rumo ia ter, né? Eu acho que isso dificultou um pouco daqueles momentos que a gente fica muito clichê, que a gente já sabe o que vai acontecer, apesar de ter acontecido sim alguns momentos que a gente já imaginava o que ia acontecer, né? Mas esse fragmento da história demorou um pouco para eu compreender os personagens, né? Saber como é que eles eram, como é que eles lidavam, por que eles estavam fazendo aquilo. Principalmente o pai do Shang-Chi, eu fiquei realmente na dúvida, né? Se ele ele só estava mentindo, né? E na verdade ele estava sendo enganado ali dentro da trama, né? Por aquele poder lá que estava chamando ele, fingindo que era a esposa dele que estava presa. Então, o que vocês acharam da forma de contar? Vocês acharam que foi bom no final das contas ou ficou muito fragmentado? Bastante parecido com The Witch, né? Eu vejo. Aquelas viagens temporais de vai e volta. Aí você tem que ficar juntando as peças pra você entender o que tá acontecendo. Eu acho que The Witch é um pouco diferente, né? Mais difícil. Eu não tive muita dificuldade de entender, não, mas eu assisti ele no cinema com alguns amigos que não acompanham muito as questões desses filmes da Marvel, e eu percebi que eles ficaram com muita dificuldade de entender o que tá acontecendo. Tinha alguns momentos que a gente falava, gente, isso aí é no passado, tá? Aí isso aqui agora é presente. Que eles ficavam meio boiando, tá? Mas e aí, o que tá acontecendo? Esse cara é quem? Aí não, eles estão contando como que era no passado e tal. Aí eu vi que eles ficaram com bastante dificuldade, assim, de entender. Tipo, eu assistindo The Witch, eu até hoje não entendi a história. Sério? Nesse ponto que eu falei que eu pareci, entendeu? Eu não entendi a história de The Witch. Eu achei bacana e tal, mas eu ainda não entendi a história. Eu acho que o The Witch agora pra entender. É como um quebra-cabeça, né? Só que eles vai botando algumas partes e no final você consegue ter uma visão. Aqui, ele vai transcorrendo a história e vai contando algum pouco do passado. Eu acho que não tinha dificuldade de entender. O que a dificuldade era de compreender cada personagem. Por exemplo, o pai do Shang-Chi, eu fiquei na dúvida se ele estava sendo enganado ou se ele estava enganando todo mundo, né? Falando que estava ouvindo aquilo e não estava nada, só queria invadir lá. Então essa era a minha dúvida. Mas assim, eu acho que o The Witcher realmente a forma que eles colocam a história lá é muito mais difícil, né? O tempo lá é muito mais difícil. Você consegue ter uma visão melhor quando você chega no final da série, da primeira temporada.
Nesse sentido, eu vejo que eles tentaram fazer dessa forma justamente para mesclar, né? História, ação, querendo ou não. O filme já se mostrou que é um filme de ação, né? Então, imagine aí você contar que é só história, para depois começar a ação, o pessoal ia ficar meio, né? Tanto é que por isso, já quando começa ali o pai e a mãe começando ali, a mãe do Shang-Chi e o pai dele ali lutando e tudo, depois aparecendo ele adolescente, treinamento, depois ele lá largando tudo. Isso cria essa construção, contando a história e deixando a ação também acontecer. Eu percebi que muita coisa que a gente precisaria ver como foi a narradora que conta, né? Como encontrou os anéis. Não tem cena da mãe do Shang morrendo logo no início. E a gente não vê a missão dele, como foi que finalizou. Então essas coisas vão ficando confusas. E vai e volta muitas vezes, né? Eu percebi que o Shen tem 4 atores, né? Tem um bebê, uma criança, um adolescente e ele adulto. Então, caramba, fica indo e voltando muitas vezes. Pois é. Inclusive, você citou a cena da morte da mãe dele, e é justamente para dar esse elemento no questionamento do João. Porque, como não mostrou a morte dela até bem depois, a gente não sabia como ela tinha morrido, se ela foi de doença, se foi numa luta, se foi o que aconteceu, se ela realmente morreu ou se ela só sumiu. Então, criava esse elemento de, será que ele tá falando a verdade? Será que ele tá mentindo? Será que ele tá sendo enganado? Do pai do Shang-Chi. A gente não sabia o que estava acontecendo aí direito. Mas, justamente falando nessa questão de crescimento e de como foi ambientada essa questão de história, luta, eu acho que aquela cena do ônibus é muito interessante, porque a gente chega naquela cena do ônibus e tá, tipo, tudo muito calmo. Aí chega naquela cena do ônibus, aí parece que vai ser meio que um assalto. Aí ele começa a lutar ali, aí vai crescendo, aquela luta vai crescendo. Aí aquele cara surge com o facão que eu falei, que fica pegando fogo, basicamente, e corta as coisas que nem fosse manteiga. E aí vai crescendo, e tipo, começa numa luta que parece uma simples luta de ônibus ali, com uma pessoa que sabe lutar muito, e 2 pessoas que são tipo como se fossem aqueles cara de rua que vai assaltar os outros, e cresce pra uma luta que envolve todo o ônibus, o cara começa a cortar o ônibus todo, e termina como se fosse uma luta de super-herói já ali, realmente. Inclusive, toca música eletrônica, que é muito louco. Toca música eletrônica, destrói o ônibus fica cortado ao meio, todo mundo aplaude ele no final, como se fosse coisa. E nesse momento também, nos leva a outro momento, que inclusive vai nos lembrar muito o Homem-Aranha, porque tem um cara filmando a luta o tempo todo. E é algo muito dessa geração atual. As pessoas estão filmando tudo o tempo todo. E aquilo vai pro YouTube, logo quando ele chega lá na China, todo mundo já sabe quem é ele, porque ele tá com mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube. Então tá todo mundo sabendo dessas coisas, porque hoje em dia é muito disso, de filmar e mandar pro YouTube. E no final do Homem-Aranha, nós temos a grande revelação do Homem-Aranha com Peter Parker indo globalmente, né, sendo transmitida lá ao vivo lá. E eu acho que isso nos mostra muito essa questão da nossa geração atual e como seria difícil para eles se esconderem, esses heróis se esconderem. E porque agora, hoje em dia, alguém tá sempre filmando tudo lá. E nos mostra outro problema também, que é o perigo. Aquele cara tava filmando lá e às vezes ele tava nos momentos assim que eu ficava, esse cara vai acabar levando alguma coisa, é uma porrada aí. E não para de filmar, fica lá filmando. E hoje em dia também a gente tem reconhecimento, né? Reconhecimento facial, até o Facebook consegue reconhecer lá nas fotos, então... hoje em dia o pessoal ia pegar as fotos ali, ia tentar fazer o reconhecimento da pessoa, com certeza é mais fácil para tentar descobrir, né? Esses personagens que usam só uma máscara ou personagem que usa só um óculos igual o Superman, ou no caso do Shang-Chi aí não usa nada, né? Na cara limpa. Eu achei essa crítica social realmente muito interessante e bem pertinente, porque a gente vê, às vezes, no dia a dia, o ônibus capotou, tá pegando fogo, tem um monte de gente lá morta, morrendo, tentando fugir. Aí a galera de fora, em vez de ir lá ajudar, não, fica filmando. Fica só olhando e filmando. E várias outras coisas do cotidiano bem esdrúxulas parecidas com isso, né? Que a gente vê. Então eu achei bem interessante mesmo. Isso foi uma crítica bem boa que eles aproveitaram o gancho para fazer. A gente pensar o que a gente está fazendo, né? A gente vai ficar só filmando, vai tomar uma atitude ali, vai pelo menos se proteger, né? Já que a gente não quer tomar a atitude de proteger os demais que estão ali por perto, mas nem ao menos se proteger não vai. Bem interessante mesmo. E ali também, eles têm algo muito dessa nossa geração também, de o Shang-Chi e a Kate, eles estão lá trabalhando, depois que eles saem do trabalho, aí nós deveríamos ir para casa, dormir, seria a coisa mais responsável a ser feita, né? Ou
Aí eles estão lá no karaokê cantando, se divertindo, né? E bebendo. E é muito, eu acho que essa cara dessa geração de ser mais preocupado com as responsabilidades, ir mais pra festa e ficar nas festas até tarde. No outro dia ir pro trabalho de ressaca. Isso também mostra lá, né? Aquela parte lá que eles falam do horário, né? Opa, já deu horário aqui, vamos ser responsáveis, chamar o táxi, né? E daqui a pouco eles estão lá brincando no karaokê. Logo no começo ela já pega a Ferrarizona carona e sai fazendo altas manobras, né, lá na rua. É A gente vê verdade. que o negócio o buraco é mais embaixo. Mas avançando, eu acho que aí tem essa parte que ele se encontra com o pai dele, né? E a gente já começa a ver que o pai dele realmente parece. No primeiro momento parecia que queria matar, mas depois não, né? Só captura eles, leva pra lá, chega lá, meu filho voltou, né? Já ignora ambiente extremamente machista, né? Porque ele só treinava os homens, a filha dele treinou a rebeldia, né? Ficou olhando ali e quando eles chegam lá, ele não fala dela, né? Só fala, meu filho retornou, né? E aí eles conversam lá, tem todo aquele papo, aquela revolta, né? E daí eles vão pra aquele lugar lá, né? Aquele calabouço. E eles encontram o ator britânico lá que foi preso, né? Porque tava imitando o Enru, né? Dizendo que era o mandarim no passado. E aí aparece aquele animalzinho, né? Um do Morris, né? Que não tem rosto nem tem bunda. Animal muito doido. E começa uma parte muito louca. E depois eles conseguem escapar e conseguem, né? Através desse animalzinho descobrir lá a entrada, como é que eles entram, né? E essa parte, assim, uma parte mais cômica, né? Tem muita coisa engraçada, coisa que é mais pra tirar risada mesmo. A gente vê que não é uma parte tão séria, né? É uma parte mais para desfazer algumas coisas do que foi feito no passado e também para tirar uma parte cômica ali, né? E daí eles já conseguem chegar lá nesse outro reino lá de Talô, né? E bem bonito lá, tem aqueles animais. O que vocês acharam dessas partes aí? Uma parte que vale muito a pena ressaltar é o antes dele chegar, né? Quando eles pegam finalmente as duas pedrinhas lá, estavam com o Shang-Chi e outro com a irmã dele, coloca no olho do dragão e sai aquela água mágica que forma o mapa. Cara, aquela cena é incrível demais, que cena linda, cara. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, caramba, mano, quantos anos eles levaram pra fazer esses efeitos especiais, porque, cara, ficou lindo demais aquilo, ficou perfeito aquele negócio, cara. Que demais aquela cena. Acho que não só nessa parte, mas acho que em boa parte do filme tivemos várias cenas com esses efeitos em cima da água que ficaram muito incríveis. Os portais, os dragões de água, todos esses efeitos movendo a água ali, eu acho que eles conseguiram fazer muito bem. Não sei se é uma nova tecnologia que eles estão usando, o que é, mas realmente foram esses efeitos ali. Acho que, assim, em geral, os efeitos são legais. A gente pega os filmes da Disney, então, principalmente o da Marvel ali, que antes de ser comprado pra Disney já tinha os efeitos muito legais. E aqueles portais de Doutor Estranho, pô, mó da hora. Quem foi que saiu aí? O game. O game falou que depois ia voltar. Mas eu acho que nesse filme do Shang-Chi mesmo, pra mim, o que se destacou foram esses efeitos especiais em cima desses corpos de água, desses momentos com águas flutuando, deslizando, subindo, descendo, fazendo de tudo ali com a água. Os efeitos são impecáveis, né? O filme realmente bem com muito orçamento, coisa bem feita, né? Você aí nos videogames a gente fala que era o AAA, né? E aí eles chegam lá, né, em Talô. E aí eles já são recebidos ali, parece que vai ter um embate, né? E a tia dele já chega ali, não, olha aqui, esse é o Shang-Chi e tal, e já começam a se entrosar, a conversar, a se entenderem ali, a ver lá aquele local onde tá sobre a memória da mãe deles. E o Shang-Chi também chega a treinar com a tia dele um pouco, né? Que ele é mais daquela luta com os punhos e ela mostra pra ele uma luta mais diferente, outro tipo de arte que a mãe dele usava, que ensinou pra ele também quando ele era mais novo, né? Então, é uma parte interessante também, eu achei, né? E já começam a se preparar porque o pai dele vai vir, né? Vai vir com o exército lá, que nem é tão grande assim, depois a gente vê. Só que ele tenha realmente os 10 anéis ali, que são muito poderosos, né? Garante que ele não morra e dá muito poder para ele. E a gente descobre a história, né? Que a história por trás ali daquele mundo, né? Aquela parte do mal, né? Malvada que está aprisionada ali, que com muito esforço, né? Com a força do dragão, eles conseguiram aprisionar da protetora, né? Que eles chamam ali da grande protetora, que eles conseguiram aprisionar aquele ser malvado que estava lá, né? E aí a preocupação deles é não libertar aquele ser lá
e o poder dos 10 anéis poderia fazer isso. Então eu achei outra parte da história que a gente vai descobrindo ali. E só que assim, até eu acho que uma das coisas principais pra mim era realmente a luta, né, do Shang-Chi com o pai dele, com o Wen-Wu. Então eu acho que poderia ter focado um pouco mais nessa luta, né? Ter sido assim mais catalisador, né? Porque depois a gente vai ver que quando liberta o espírito malvado vai para aquilo ali, o central, né? Mas a luta deles ali para mim era muito importante, até mesmo porque ele vai passar o bastão, né? Vai dar os anéis, né? Tem hora que o Shang-Chi consegue controlar aí os anéis. O que vocês acharam dessas partes aí da batalha? Batalha é bem interessante, né? A questão do anel, né? Dá sentido o anel ficar no pulso, né? Pelo jeito que eles lutam. Porque se ficasse no dedo ia ficar meio estranho, né? Eles ia ter que estar, tipo, dedilhando ali para o anel sair e entrar, né? E estando no pulso ficava mais fácil eles jogarem esses anéis e voltarem, né? E combinou muito com o estilo de luta, né? Chinês, assim, né? Aquele estilo mais dançado, assim, onde eles fazem o movimento de mão. Então, eu acho que foi mais pensado justamente para os anéis ficarem no pulso, para fazer justamente casar esses efeitos especiais que foram muito bem feitos, né? Eles usando os anéis ali, né? Os anéis não só dependem de estar no corpo dele, né? Eles podem usar como se fosse jogar como se fosse uma arma, pode pular em cima deles, né? Para pegar impulso, enfim. Aí vai dar gosto do usuário. Essa parte do filme, da hora que eles chegam, eu achei também uma parte muito, muito comovente, né? Porque até então o Shang-Chi e a irmã dele tinham apenas o pai deles como referência de família, né? Como Dark Heiser já disse. Eles foram criados naquele ambiente completamente machista, patriarcal, né? Onde as mulheres, meras espectadoras, estavam ali por infelizmente existir, né? No pensamento, a forma como o pai dele age, basicamente imagino que é isso que ele deve pensar. Que infelizmente foi uma menina, não foi um menino, né? E quando eles chegam ali na vila, a tia dele já vem e faz aquele papel de mãe, né? Parece, abraça, acolhe, fala, ó, que agora vocês têm vocês têm uma família, vocês fazem parte da família. Mostra pra irmã do Shang-Chi que lá as mulheres também treinam, né? Não é apenas os homens, então, e que eles treinam de igual para igual, né? Como iguais, eles não treinam com nenhum tipo de hierarquia na questão de o homem ser mais poderoso ou menos poderoso e vice-versa, né? Eles ensinam aquele ambiente já mais igualitário e eles são levados, né, até o santuário ali onde é feita uma homenagem à mãe deles, né? E até então, o que a gente tinha visto até então no filme é que possivelmente a mãe deles estavam aprisionadas, né? Aprisionada, então criou-se de fato essa dúvida, será que realmente o pessoal de Talô, essas pessoas malvadas que por castigo aprisionaram a mãe do Shang-Chi, então ali a gente tem esse momento de revelação que ela de fato ela não estava aprisionada, eles até inclusive tinham feito uma homenagem a ela, né? E aí é levado a gente também a conhecer o uniforme, que é sensacional, do Shang-Chi e da irmã dele, que foi feito em Talô, aparentemente, se eu não estou enganado, me corrija se eu estiver errado, feito de escama de dragão, acredito eu. E ficou, cara, a luta ali ficou sensacional, aquela reviravolta, né, no primeiro momento o Shang-Chi perdeu a luta pro pai dele, aí depois tem aquela reviravolta, aparentemente ele se conecta com a protetora, né? Que a mãe dele fala pra ele quando é criança, que ela tinha os poderes dela, a luta, a forma como ela lutava e tal, porque vinha da grande protetora, né? Então, no momento quando o Shang-Chi perde a luta e vai pro fundo do lago, ele meio que se conecta com a grande protetora, e aí quando ele finalmente consegue lutar igual a mãe e se tornar a segunda pessoa na história que conseguiu derrotar o pai dele numa luta, né? Na luta deles ali fica bem claro que o Shang-Chi, sim, ele derrotou o pai. Mas ao contrário do que todo mundo esperava, que eu achei isso também um grande plot twist, ao contrário do que todo mundo esperava, ele falou que iria matar o pai. Então o que eu esperava é que ele fosse matar o pai, né? E aí naquele momento que ele o derrotou, ele simplesmente joga os anéis aos pés do pai, como tipo, saber, não vale nem a pena eu te matar. E ele desiste dessa ideia de matar o pai, né? E ali eu vejo que meio que esse ato de perdão do Shang-Chi meio que traz a redenção do personagem. No caso, a redenção do pai dele, né? Ele meio que, quando o monstrão sai lá de onde ele estava aprisionado, ele meio que aparenta ter se arrependido da cagada que ele fez, né? E aí tem aquele momento de redenção do personagem. Assim, Pegs, eu não acho que naquele momento lá do lago eu esteja se conectando com o dragão.
eu acho que na verdade faz um elo com o que a tia dele fala pra ele. Que ela fala, quem é Shang-Chi, né? Você tem que se descobrir. E aquele momento lá, ele tá escutando a mãe dele e fala, você não é só sua mãe ou só seu pai. Você tem coisa dos dois, você tem elementos dos dois, então você tem que usar o que você aprendeu com os dois, basicamente. E eu acho que é muito de se descobrir quem era Shang-Chi. Shang-Chi era quem aprendeu com a mãe dele quando jovem, quem passou pelo treinamento do pai dele, e quem meio que herdaria os anéis. E ali também entra outro grande, assim, pra mim, ponto de questionamento, que é justamente essa questão dos anéis ali, porque a gente viu tanto o Shang-Chi quanto a mãe do Shang-Chi conseguindo controlar muito bem os anéis, mesmo que eles não fossem o dono. O dono era o pai deles, o pai dele, né, no caso, que estava usando os anéis no momento, mas tanto a mãe dele quanto ele conseguiam ter um pequeno controle e eles fizeram justamente aquele Kamehameha, os dois fizeram esse Kamehameha lá, e não Kamehameha de verdade, mas é muito parecido, e como é que eles têm esse controle sobre os anéis, né, como é que funciona essa questão ali, eu acho que é algo que tem que ser explicado depois, o que poderá ser explicado depois, eu não sei se vai ser, mas acho que seria bom eles explicarem, porque essas duas pessoas ali têm isso. Uma coisa que eu fiquei meio em dúvida é justamente quem era a figura de liderança. Eu achei que a tia deles ficou muito como se ela fosse a líder lá da aldeia de Talô lá, mas não deixou isso claro realmente de se ela era líder ou não, se eles realmente tinham líder, como funcionava isso. E eu fiquei Poderia ser uma comunidade, né? Sim, mas aí geralmente até comunidades tem geralmente algumas figuras centrais de liderança, né? Ou pode ter os anciões, alguma coisa assim. E uma coisa que eu fiquei muito pensando é o que a mãe dele era pra eles. Porque aquele. Não sei se vocês repararam, mas tipo, somente os dois, o Shang-Chi e a irmã dele, ganharam aquele uniforme feito todo de escama de dragão. Enquanto os outros todo mundo lá que já Mas foi feito moravam. pela mãe deles, pô. Eu acho isso meio estranho de ela fazer, ainda mais no tamanho certo de muitos anos atrás. Pelo que ela falou, parecia que a mãe deles tinha mandado fazer pra eles. Mas isso também é estranho, por isso que eu tô falando de o que a mãe deles representava realmente pra aquele povo. Porque A mãe dele era como se fosse a guardiã, né? Ela ficava lá na entrada. Ela ficava na entrada. Mas em nenhum momento eles explicam realmente o que era isso, entendeu? E aí, parecia, tipo, alguma preferência muito grande ali pra eles ali, porque, tipo, ninguém mais recebeu esse uniforme, só eles receberam. E pra mim, esse momento também lembra outro negócio ali que eu fiquei, tipo, pô, como isso vai rolar? Porque quando eles chegam lá, que eles estão vendo justamente mostrando esse começo das escamas de dragão, tem um cara que pega um bastão, que tem escama de dragão nas pontas, né? Ele bate esse bastão no coisa de madeira e basicamente corta o coisa de madeira. Aí eu fiquei pensando, Eu acho que era de isso concreto, não? eu acho que era de madeira. E se acertar uma pessoa, a pessoa vai ficar meio, acho que, aos pedaços, né? E aí, porque chega na luta lá, na verdade, essa foi uma luta que eu fiquei tipo, o pessoal dos Anéis sabia lutar, mas, pô, pelo que eles estavam mostrando, o pessoal de Talô sabe lutar muito mais. Então, assim, parecia pra mim que ia ser uma luta muito desigual pro pessoal de Talô. O pessoal de Talô ia chegar, bater no pessoal rapidinho e acabou. E não foi bem assim. Eles estavam perdendo, na verdade, né? Se não fosse os bichos lá que foi solto lá, eles não teriam se aliado e o pessoal de Talô tinha tomado uma peia. Parece que realmente teria perdido. E nisso daí, justamente nesse momento da aliança aí, tem um negócio que eu fiquei. Eu acho que eu até comentei com o João também comentou, tem aquela figura misteriosa que é o mestre lá, que fica treinando o Shang-Chi quando criança, e depois tem aquela luta com o Shang-Chi lá quando eles estão lá na arena da irmã dele. E tipo, aquela figura ficou parecendo que ia ter algum momento meio que importante depois no filme. Ela chega lá e começa a lutar contra a tia deles, que é super fodona. Então a gente ficou tipo, eu não sei vocês, mas eu fiquei tipo esperando se fosse ter alguma coisa fodona, que ele ia fazer alguma coisa, queria tirar a máscara e ser uma revelação secreta muito doida, ou que ele ia revelar um nome que fosse conhecido, alguma coisa assim. E ele tipo, suga a alma dele bem rapidinho. Isso foi tipo, acho que pra mim foi até quase um plot twist isso, porque geralmente tem isso, né? De essa figura muito misteriosa tem alguma coisa, algum plot twist em cima dela. E dele, justamente não teve. Teve só uma morte bem rápida. Eu acho que essa escolha desses monstros sugando a alma, né? Inclusive aquele monstro maior também sugador de alma, e como ele suga a alma do pai do Shang-Chi, eu acho que isso foi meio anticlimático, né? Era uma coisa meio rápida, só vinha, pegava, sugava a alma, e a morte também do pai do Shang-Chi, eu também
Não achei, eu acho que poderia ter sido algo melhor, né? Mais bem feito, outro tipo de luta ali. Eu acho que muitas vezes essa questão aí de eles escolherem esses monstros sugadores de alma, né? Eu acho que foi meio. As coisas aconteciam rápido demais, né? Você chegava lá, sugava a alma e pum, morreu. Já era. Igual aquele velhinho que já era de Talu lá, e ele tava lá na luta, lá e de repente o bicho pegou ele, sugou a alma e tchau, acabou, morreu. Foi assim, muito tipo, nossa, velho. Inesperado. Foi rápido, né? Acho que a gente ia morrer ali, era esperado, mas assim, foi de uma forma muito rápida, né? Uma forma muito simples, assim. Pegou, sugou a alma e tchau, né? Isso que poderia ter sido melhor, né? Já que era uma vila que ficava treinando, lutando e tudo. Eu vi que foi bem estilo Game of Thrones, né? Eles te apresentaram um personagem que era muito bacana e tal, tu gostou do personagem, daí do nada, puf, morreu. Pô, isso daí foi uma coisa que o Ryzen comentou comigo. Aquele velhinho parecia ser aquela pessoa chata que tu ia gostar no futuro. Porque, tipo, geralmente tem aquela pessoa chata, né? Que, tipo, o mestre, alguma coisa assim, que é muito chato e todo mundo fica tipo, pô, esse cara é chato muito chato mesmo. Mas aí tu acaba vendo que a chatice dele tem meio que seus motivos ali, ele meio que tá tentando ajudar sempre, e que você acaba sempre gostando dele. E ele tá demonstrando justamente ser esse tipo de pessoa. E tem aquela morte, assim, bem rápida. Foi bem... Acho que não deu... Aí nós chegamos nessa parte final, né? Que é uma luta muito doida, né? Eu acho que botaram os dragões, um dragão gigante, a grande protetora, aquele monstro lá, né? O habitante lá, aquele monstro sugador de alma, e toda aquela confusão, uma luta, os dois exércitos ali, né, que estavam se enfrentando, viraram amigos para poder combater de uma forma até rápida, né? Quando viram que o negócio aqui, o buraco era mais embaixo. E aí nós tivemos ali a redenção, né, do Enru, né? Ele passa os anéis pro Shang-Chi e meio que se redime, vendo que tinha feito merda, né? Tinha feito a cagada, todo mundo tava avisando ele não acreditou. E aí tem aquela coisa épica, aquela luta, né? E a Kate, ela consegue, né, fazer uma parte ali providencial, né, daquela flechada. Ela tinha, há poucos momentos, pouco tempo atrás, ela tinha aprendido a usar o arco e flecha e já consegue dar uma flechada no monstrão lá. E eles acabam conseguindo vencer a batalha e tal. E é uma parte interessante, bacana, né? Precisava mesmo vencer. E depois o Shang-Chi e a Kate voltam para São Francisco e são convocados pelo feiticeiro Wong, né, para seguir até o Sanctum Sanctorum. E aí a gente vê algumas coisas interessantes, né? E quem ficou, né, acompanhou o pós-créditos, né? Nós temos ali a cena do Wong apresenta o Shang-Chi e a Kate ao Bruce Banner e a Carol Danvers, né? E também outra coisa muito louca, né? Que o Bruce, ele não tá como Hulk cientista, tá como Bruce Banner mesmo. E eles falam ali sobre... Oi? Vale ressaltar que, além de ele estar como Bruce Banner, o normal, né? A pessoa humana, tá com o braço quebrado ainda. O que nos leva que pode estar ali em algum outro filme, justamente falando sobre isso. Não, mas a questão do braço é porque ele se lascou lá. Pô. Justamente do estalo que ele deu. E eu vejo também uma referência para a questão da série nova que vai sair, né? Da Mulher Hulk, né? É a prima dele. Eu não sei se foi referência, mas tem essas coisas que vão sair, né? Falavam sobre Planeta Hulk, mas parece que não vai sair, que eles querem focar também no Bruce Banner. E eles falam ali do sinal misterioso, né? Que foi que os anéis emitiram ali, estão emitindo. E depois nós temos outra cena, né? Pós-crédito da Xia Ling, né? Que é a irmã do Shang-Chi, que ela se torna a nova líder dos 10 Anéis depois de dizer que queria acabar com a organização, né? Então nós temos uma mulher ali em papel forte como líder da nova organização, né? O pai dela saiu de cena e ela entrou ali como líder dos 10 Anéis e está à frente dessa organização aí. Então, interessante, nesse final aí, eu acho que essa parte da luta lá foi muito... foi mais pra mostrar uma grande luta, não sei o que, muito efeito especial, e eu pensava que devia ter focado mais na luta do Shang-Chi com o pai dele, mas tá bom, né? Eu gostei do filme de forma geral, e aí eu peço que vocês comentem esses últimos detalhes aí, e já digam se vocês gostaram ou não do filme, e a gente já vai encaminhar também pra dar uma nota, tá beleza? Eu vi na parte final ali aquela questão de falando sobre que aqueles anéis seria uma tecnologia antiga, né? Eu acho que vai fazer alguma coisa ali, né? Não entendi muito bem não, aquela parte lá.
Eu suspeito que esses anéis devem ter alguma ligação com os Eternos. Eu só não sei qual, mas eu acredito que deve ter alguma coisa relacionada com a tecnologia dos Eternos. E ali naquele momento final ali, onde ele finalmente derrota o monstrão lá, que eu não lembro o nome, a única coisa que eu consegui pensar naquele momento foi Kamehameha aumentado 10 vezes, cara. Ficou épico aquela cena. Assim, eu não sei se tá ligado aos Eternos, né? Mas ali eu acho que eles deixam um ponto bem grande pra introduzir novos personagens, novos vilões, novos tudo, né? Porque eles falam, é um sinal. Então, provavelmente alguém vai receber esse sinal e alguém virá até a Terra atrás desses anéis e terá alguma confusão em cima disso. E eles estão deixando, assim, muitas pontas soltas. A gente sabe que o próximo grande vilão vai ser o Kang, né? Pros Vingadores aí. E eu não sei por onde eles querem realmente... Assim, eu não tô entendendo pra onde eles realmente querem levar isso. Eles estão fazendo tanta confusão ali com muitas coisas ali que pra mim tá realmente ficando pesada a barra pros Vingadores. Eu gostei do filme, minha nota é 9. É assim do nada? Tá com pressa? Foi no seco, né? Ainda tô chorando. Ele enfiou a faca assim, ainda com a Enfia a faca faca, as enferrujada tripas ainda. saem. Com a faca enferrujada ainda. Ainda jogou areia. Ainda girou a faca. E E aí, aí? Pego? Eu também gostei do filme e a minha nota vai ser igual a do Thomas, 9. E aí, Pegas? Cara, depois de tudo que eu falei do filme, se eu der 9 é até sacanagem. É claro que eu vou dar 10. Eu gostei do filme também. Foi um filme divertido, foi um filme legal. Mas acho que comparado com os outros filmes que a gente já falou aqui, ele vai levar um 8. Eu achei ele melhor que Eternos, inclusive. Ei, dá spoiler não. Ninguém que assistiu Eternos não. Só falei que eu achei melhor, não disse nada além disso. Bem, a média ficou em 9, tá? Ficamos com a média 9 para esse filme, uma média bem alta. Talvez também a gente esteja com saudade, né, desses filmes, desse tipo de filme, de ter essas coisas. Agora já estamos retornando aos cinemas. Então acho que tudo isso junta em emoção, é uma história nova. É uma história nova que a gente não estava muito ligado, não estava acompanhando muito, né? O Tio Gamer, ele vai dar nota, eu acho. Ele entrou e saiu, não tem como a gente tirar aí a nota do Tio Gamer. Eu acho que o Tio Gamer vai dar uma nota assim, 7. Eita, 8,5 o Tio Gamer deu aqui. Olha, vocês que não estão acompanhando, o Tio Gamer falou aqui no chat. Ele tá acompanhando pelo chat, nota 8,5. Aí complicou tudo aqui. Vou ter que fazer os cálculos e como eu não sou das exatas, ferrou, né? Mas eu acho que a nota é 8,9 agora. Então caiu aí, por conta do Tio Game, culpa dele, 8,9 para Shang-Chi. Então, caros ouvintes, caras ouvintes, todos aqui gostamos do filme, demos nota alta, a média aí ficou em 8,9. Espero que você também tenha gostado do filme e também do nosso episódio. Se você fazer uma contribuição para nós lá no PicPay, você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp para conversar com a galera do Bate Furado, trocar umas ideias, umas figurinhas. Por hoje nós ficamos por aqui, espero que estejam todos bem e com saúde, assim como seus familiares. Tchau, tchau, Wakanda Forever. Eleve o seu cosmo. Que a sua sobrevivência seja longa e sua morte seja rápida. Valeu. Com essa chamada do Pegasus eu quase comecei a cantar, que é a musiquinha do Cavaleiros. Thomas dormiu, não vai falar nada não? Thomas. Thomas e seus amigos.